你好吗？要一些中国人这里 existe algum chinês aqui? Nenhum. Tem coreano, tem japonês. Konnichiwa, konnichiwa. Como você está? Como você está? Eu, para quem não me conhece ainda, sou o pastor Raul Nogueira. Tashi Wodotai Tai, Grace, lá, minha esposa, Graça. Ok? Linda, né? Então, meu filho Marcos, nós temos 3 filhos, 7 netos e andamos viajando pelo mundo. Caminho com o Senhor há 37 anos. Caminho com o Senhor há 37 anos e o Senhor tem permitido nós atravessarmos fronteiras. Já fomos atravessamos a fronteira da Coreia do Norte, não é? China, Rússia, Marrocos e algumas partes aí, talvez nos 17 países, sempre levando a palavra de Deus. E o que eu quero fazer hoje à noite é exatamente motivar essa mocidade a se levantar para atravessar fronteiras, até a fronteira da sua porta, e falar com o seu vizinho. Ok? Nós estamos aí num tema bem interessante e uma vida louca. E quando se fala de vida louca, nós estamos falando de um período que é chamado de Nescafé, tudo prontinho, né? Tudo rápido. Meu pai demorava pelo menos, talvez, 1 ano para falar com a quantidade de pessoas que eu falo talvez um dia. Ele demorava talvez 1, 2, 3 meses para tomar uma decisão, quando nós temos que tomar essas decisões rápidas. No passado, as pessoas formavam conceitos, uma identidade clara. Quem era marido, era marido. Quem era esposa, era esposa. Não tinha marido que fazia o papel de esposa, ou esposa que fazia o papel de marido. Filho era filho, sabe? Não fazia papel de pai. E nós temos percebido que houve uma mudança muito grande nas identidades. E quando eu falo isso, eu não estou falando simplesmente às pessoas fora das igrejas. Eu estou falando das pessoas muitas vezes dentro das igrejas. Ou seja, algumas coisas que estão acontecendo lá fora têm acontecido também dentro das nossas igrejas. Não nasci pastor nem missionário. Nasci exatamente como vocês. Um dia fui jovem também. Hoje estou aí com 71 anos e fico muito contente de vocês chamarem um velho para falar aqui num grupo de mocidade. Mas vocês vão me aguentar. Paciência. Eu cresci, fui me desenvolvendo como qualquer pessoa normal. E entrei em faculdade, me especializei em finanças, né? Com 33 anos eu já era o 2º homem de uma empresa de seguros. Acima de mim só tinha o superintendente e o dono, fazendo especialização na GV. E eu era o cara. Sabe daqueles caras que se chove o nego morre afogado? Eu era o próprio. Achava que eu era o cara. Soberba. Vaidade. E a nossa vida resumia em ter coisas, em ter posição. Estar realmente sempre agindo de tal maneira que a nossa imagem fosse bem projetada. Até o dia que eu entendi que havia um vazio tremendo dentro de mim. E esse vazio
tentei preencher com várias coisas, inclusive com ufologia. Fui ufologista, fiz hatha yoga, fiz artes marciais. Fui fazendo uma série de coisas para ver se eu conseguia. A última etapa da minha vida foi mergulhar nas mais densas trevas da religião para descobrir a diferença entre religião e um relacionamento com Deus vivo. Eu fui do Opus Dei. E para quem não sabe, o Opus Dei é a ala mais radical do catolicismo, essa turminha que se flagela, coisa desse tipo. Com 33 anos, minha vida era vazia. Apesar de ter carro, apesar de ter casa, apesar de viajar de avião, etc. Tudo que normalmente as pessoas teriam como algo bom, mas na verdade não era bem assim. Minha vida mais ou menos lembrava o que está escrito lá em Eclesiastes. Eu tinha muitas coisas. Amigos, está vendo muito barulho. Eu tinha pessoas que me convidavam, e eu estava compartilhando com um grupo ontem, me convidavam, como eu era o dono do dinheiro, né? Então, me convidavam para os gerentes de banco para comer em Terraço Itália e coisa desse tipo. Eu estava comentando ontem com o pessoal que eu passava ali, quem é mais velho sabe onde era o Mapping, perto ali do Teatro Municipal, e a nossa rua era ali pertinho, Boa Vista, e eu quando estava caminhando, as pessoas, os lojistas saíam e falavam: olha, chegou teu sapato, olha, chegou tua gravata, coisa desse tipo. E assim era a minha vida, vazia, totalmente vazia, até o dia que Deus me deu uma chacoalhada para descobrir que eu não era o que as pessoas pensavam, não era o que eu pensava de mim mesmo, nem aquilo que eu fazia, nem aquilo que eu tinha. Eu vim descobrir mais tarde que eu era aquilo que Deus diz que eu sou. Quando nós olhamos Eclesiastes, e esse não é o tema, não é o que nós vamos tratar, a gente percebe que se as coisas desse mundo preenchessem o nosso vazio, Salomão seria o homem mais tranquilo, mais feliz do mundo. Quando você recebe alguma coisa, recebe um carro novo, um apartamento, seja lá o quê, quanto tempo nós realmente nos mantemos alegres, contentes? Quanto tempo? Uma semana, 2 semanas, 3? Pouco tempo depois vira carne de vaca, não é isso? Ainda bem que minha esposa não fez isso comigo, né? Depois de 3 tempos achar que se enjoou de mim e tal. Ainda bem. São 49 anos andando junto. Eclesiastes nos dá um retrato dessa postura falsa dentro de uma vida louca que nós estamos. Uma vida onde nós não pensamos, não formamos mais conceitos, não formamos mais relacionamentos adequados, onde as coisas estão mudando e, como eu disse, as identidades estão mudadas. Quando eu falei que eu sou de uma época que marido era marido, é porque hoje tem marido que não é bem marido, não é? Vocês sabem bem o que eu estou dizendo. Ou muitas vezes é obrigado a se tornar esposa porque a esposa foi embora, ou se torna marido porque o marido foi embora. E quantas vezes eu tenho visto jovens que assumem o papel do pai ou da mãe, porque o pai e a mãe são inconsequentes. Então nós estamos vendo uma vida louca, de verdade. E a sociedade, através de um marketing bem feito, está criando necessidades falsas. Você imagina aqui o nosso amigo Salomão, capítulo 2 diz assim: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria.
entregar-me à loucura até ver que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Nossa vida é muito rápida. Eu estou com 71, mas parece que eu nasci ontem. E é rápido mesmo. Daqui a uns dias o Senhor me chama. E que tipo de coisa eu deixei? Que tipo de marca eu deixei nessa passagem? Empreendi grandes obras. E aí ele começa a ter uma visão meramente hedonista. Tudo agora é para mim. E o hedonismo está reinando de uma maneira assim muito forte. Inclusive a coisa penetrou dentro das igrejas a ponto do evangelho a ser pregado é um evangelho egoísta, um evangelho voltado para você, não é? Um evangelho da prosperidade é um caso típico, não é? E ele então começa a dizer: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com ele os bosques, e que verdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, e também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Olha o versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. E qual era a conclusão? Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Essa é a realidade. Se nós trouxermos para os nossos dias, esse é o retrato. As pessoas estão com um vazio enorme dentro e não são preenchidos. É que nem a mocinha falou aqui: eu estou atrás de realizar grandes coisas que vai mudar o mundo, achando que tratar de uma pessoa, tratar de alguém que está com um problema é uma coisinha. Assim era eu. Assim era eu. E Deus precisou me dar um chacoalhão. Minha esposa, um dia eu cheguei em casa, minha esposa disse: tchau, estou indo embora. E quando ela falou isso, aí eu acordei. Falei: espera aí, como vai embora? Eu te amo. Esse eu te amo era um eu te amo que não expressava realmente um ato de amor. É um eu te amo, você faça tudo para mim, ok? Eu te amo, mas você está realmente comigo e por favor me faça aquilo que eu quero. Um eu te amo egoísta, não um eu te amo de dar-se. Os meus filhos sofreram, minha esposa sofreu, porque na verdade o meu coração estava tentando ser preenchido com coisas e nada. Foi quando eu entrei para o Opus Dei. Deus permitiu, como eu falei, que eu descesse nas mais densas trevas da religião para descobrir a diferença entre religião e um relacionamento com Deus vivo. Em janeiro de 79, lendo a palavra, depois de 3 meses de pesquisa, eu entendi pela primeira vez que eu era podre, que eu não era nada, que eu não era o cara coisíssima nenhuma. Se o Senhor virasse o rosto, eu ia definhar. Nada que eu tinha eu iria levar se eu morresse. E foi aí que eu entendi. Entendi exatamente na passagem em que o Senhor Jesus perguntou:
e falou: quem diz ser o filho do homem? Não é? Uma expressão que fala do Mashiach, do Messias. Uma expressão que está lá em Daniel. Uns dizem que você é João Batista, Elias, uns profetas, Jeremias. E ele diz: e vós quer dizer que eu sou? E ele disse: tu és o Cristo, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É isso? Ele fala isso, mas lá ele disse: em verdade vos digo, não é? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pela primeira vez, eu falei: deve ter algum erro de português. Porque se Pedro era a pedra, como eu havia aprendido, deveria estar escrito: tu és Pedro, e sobre ti pedra edificaria a minha igreja. E não era assim: tu és Pedro, e sobre esta, a terceira pessoa que se fala. E aí, se vai examinar no grego, tu és pedrinha, e sobre essa rocha edificaria a minha igreja. Nasci em Cristo, de novo. A paz do Senhor se instalou na minha vida. O Senhor me tirou, naquele instante, eu estava comentando com o pessoal ontem, nós estávamos, isso era sábado à noite, e eu senti uma paz tão grande, tão forte. E eu falei para o meu irmão, dizia assim: que paz é essa? Essa é a paz do Senhor. E aí eu falei: mas não passa? E ele disse: não passa. E se acontecer alguma coisa muito ruim comigo? Não passa. E eu disse: então eu quero que aconteça uma coisa muito ruim, porque se não passar, eu vou servir esse Deus para o resto da vida. E foi a primeira oração respondida. Eu me converti no sábado, me apresentei na Igreja Batista Regular do Itaí, dei testemunho de conversão, e na segunda-feira, quando eu chego, eu dei de cara com aqueles justos, né? Está despedido. Num dos períodos mais difíceis da história, 79. E eu saí, e ele disse: infelizmente, você vai ter que sair. A situação está tão grave que eu tenho que sair para a rua. E a pessoa que fica no meu lugar tem que conhecer de ressarcimento, tem que ter pelo menos de 15 a 20 anos. E você é um homem de finanças, um homem de administração. Então, infelizmente, saí da sala dele, entrei na minha sala e, por misericórdia, abri a palavra de Deus. E apareceu, por misericórdia do Senhor, porque eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque não é horóscopo, né? Buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça. E todas essas coisas, não todas as coisas, como o pessoal prega por aí, mas todas essas coisas, comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Durante 7 meses eu caminhei com o Senhor, sozinho, porque minha esposa, infelizmente, ela tinha se envolvido com espiritismo e o inimigo a dominava. E eu dizia para ela: o dia que você se converter, o Senhor me devolve o emprego. E numa noite, infelizmente, na pregação, nós estávamos numa casa e ela infelizmente ficou tomada pelo inimigo. E eu não conhecia aquilo, tinha 3, 4 meses, eu acho, de convertido. E eu fiquei apavorado, achei que a minha esposa tinha ficado louca. E o pessoal dizia: não é isso, é o inimigo que está agindo na vida dela. E aí nós começamos a orar, ninguém tinha muita experiência. E aí o que acabou acontecendo é que chegou uma hora, depois de umas 3 horas, que ela ficou liberta, e ela foi perto da janela para tomar ar, e eu disse para ela: olha, a palavra de Deus diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. E ela disse: onde está escrito isso? Eu não sei, alguém me ajuda. E aí me deram a passagem, e a passagem que havia feito ela ficar daquela forma, porque ela estava sentada, e ela era assim, quando eu abria a Bíblia, ela dormia, ou então ela queria chutar a Bíblia, eram duas, né? E como estava todo mundo conversando sobre Deus, óbvio, né? Ela estava já dormindo.
E aí uma irmã disse, uma passagem muito forte, que muitas vezes o inimigo não resiste. Qual que é? Filipenses 2:5 em diante. E eu disse, lê para mim. Quando eu fiz isso, ela gritou, não leia. E aí foi quando ela ficou assim. Quando ela sentou perto da janela para respirar, e nós estávamos ali orando, aí essa irmã disse, fala para ela ler essa passagem. E nós colocamos, ela leu com muita dificuldade. Quem já teve esse tipo de experiência sabe do que eu estou dizendo. E aí quando chegou, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que o Cristo, que o Jesus é o Senhor. Ela se dobrou e aceitou a Cristo. Agora você imagina, diante disso, desse tipo de experiência, você acha que eu podia ficar calado? Eu comecei a pregar a palavra, porque eu percebi que a palavra de Deus libertava e transformava, havia transformado a minha vida. O Senhor me tirou do top, de Terraça Itália, das lojas, para vender porca, arruela e arame farpado, de porta em porta. Ele tirou tudo que eu tinha em termos de visão, segundo o mundo, para dizer que essas coisas não são nada. E a paz do Senhor continuava. Depois que a minha esposa se converteu, acho que foi 7 meses depois que eu me converti, aí eu fui chamado de volta para trabalhar na Vilares, e fiquei lá 12 anos até me tornar empresário e tudo bem. Desde o início eu entendi algo que Paulo também demorou para entender. Vamos abrir, para quem não sabe, nós temos uma base missionária aqui dentro, o LVO, lá embaixo, na sala 4, se você vê uma plaquinha lá, Ministério LVO. E nós treinamos pessoas, durante o dia, missionários tempo integral, durante a noite, aí tem um trabalho, um curso de missões aqui, onde nós gastamos 2 anos com o pessoal, 1 ano lá fora, lá fazer um estágio lá na América Latina. E todos os anos a gente sai fazendo um projeto a curto prazo. E acabamos de... Quem foi comigo? Levanta, Cadu. Esse moço é um dos que estiveram conosco. Nós estivemos no México. Ok, querido. Estivemos no México e pregando. Foi realmente assim, foi algo tremendo lá. O Cadu foi muito usado como palhaço, né? E nós tivemos várias frentes de trabalho. Estivemos expondo Romanos à noite para a igreja. No primeiro dia tinha umas 40 pessoas, numa segunda-feira. E versículo a versículo, expondo até o capítulo 8, nós gastamos a semana inteira. Durante o dia fazia a mesma coisa com a minha equipe, versículo a versículo, também Romanos. Fomos a trabalhar através de 2 igrejas diferentes, mas no mesmo hospital, pregando o Evangelho. Então, primeiro a gente pregava individualmente ou em grupo, e depois a gente alimentava o povo. Algo que eu quero fazer aqui com a graça, não é? E também em 2 comunidades muito carentes, mais de 80 crianças, pobre, que você possa imaginar. E levamos, inclusive, algumas mães dessas crianças a Cristo. E foi um trabalho muito forte, né? Fora a parte de aconselhamento e aquilo que eu chamo de encontro marcado. E assim que eu aceitei Jesus, eu tive algo muito grande na minha vida. Eu só quero ler alguns versículos aqui de Romanos capítulo 1, onde Paulo, que era o perseguidor da igreja, ele fala no versículo 14, Romanos 1,14: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos agora as nossas vidas diante de Ti. Que essa porção da Tua palavra possa animar a cada um dos Seus servos que estão aqui, jovens e adultos, que possam realmente descobrir, se já não sabem, que existe uma ordem, Senhor. Não é uma opção de nós estarmos indo e fazendo discípulos, e discipulando de verdade. Não apenas aquele discipulado que nós temos visto nos dias de hoje, mas um discipulado de caminhar com o seu discípulo, de tal forma que ele aprenda como evangelizar, discipular, aconselhar, como estudar a Tua palavra, como fazer as coisas que nós devemos fazer. Que o Senhor esteja, Pai, levantando no meio desse grupo, jovens, homens e mulheres, que possam realmente terem um chamado forte para fazer isso, Senhor. Queima o coração deles. Nos usa, Senhor. Eu sei que sou limitado. Eu sei que sou muito limitado, mas o Teu Espírito possa estar convencendo a cada um deles do seu chamado, porque eles foram escolhidos antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante do Senhor. E o Senhor deu a cada um deles, Deus amado, um ministério específico e dons específicos para aquilo que eles devem fazer. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Cadê o pessoal da toca? Levanta a mão. Ô, toqueiras. O baixinho não está aí? Não? O Evaldo não está aí? Ah, que pena. Hã? Ah, manda um abraço. O Evaldo era um grande homem desse tamanho, que nós encontramos quando eu trabalhava na USP. Eu trabalhei na USP e na Unicamp, alcançando universitários durante muitos anos. E o Evaldo era um questionador, ele fazia física, e não é física de esporte não, é física mesmo, né? E ele me deu um trabalho, viu? E até o dia que ele se dobrou e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e hoje ele é um dos líderes da toca, e ele é uma bênção, né? Ele é um grande servo de Deus, então eu gosto muito dele. Então manda um grande abraço para ele. Ok? Bem, quando Paulo diz que ele pois sou devedor, eu imagino assim, Paulo dizendo, eu sou devedor. Nós sabemos que o Senhor deu uma carga para o povo de Israel. Eles deveriam levar a palavra de Deus. Eles deveriam atrair as pessoas para conhecer o Deus do Israel. E não foi feito isso. Esse é o primeiro peso que Paulo descobriu depois que ele nasceu de novo. O segundo peso é que ele foi perseguidor. Ele tinha dois pesos, um pelo fato dele ser israelita e outro pelo fato dele ter sido perseguidor da igreja. Ele perseguiu a igreja, permitiu que muitos fossem mortos, inclusive Estevão, prisões, torturas, e de repente ele literalmente cai do cavalo e tem um encontro com o Senhor. Os seus olhos inicialmente estão tampados e depois as escamas caem. É mais ou menos o que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 3, que quando o evangelho é pregado, aquele véu que está no coração do povo de Israel é removido quando a pessoa se converte. Assim que eu aceitei Jesus, eu entendi que as pessoas poderiam ser libertas, que as pessoas poderiam ser salvas, e que nós éramos meros instrumentos do Senhor, e só conseguiríamos realmente alcançar o nosso alvo se nós estivéssemos cheios de Deus, cheios do Espírito, nos esvaziando de pecado. Pessoas que eu preciso pedir perdão, pessoas que eu preciso perdoar, pecado que só eu e Deus conhecemos. Quando nós jogamos para fora essa porcaria e enchemos-nos do Espírito, ou seja, permitimos que Ele nos controle mais, a partir daí você é um instrumento eficaz, poderoso nas mãos do Senhor. E Paulo
Paulo foi esse instrumento, e vários outros instrumentos ele treinou, ele caminhou com pessoas. Discipulado não é simplesmente uma pessoa se converte e tem algumas aulinhas lá na igreja. Isso não é discipulado. Muitas vezes eu pergunto: você está discipulando alguém? Estou. Como que você faz isso? Toda semana eu tenho um estudo bíblico com ele. Isso não é discipulado. Isso é estudo bíblico. Discipulado não é isso. Estudo bíblico faz parte do discipulado, mas discipulado é o que Jesus ensinou. Jesus caminhava com seus 12 discípulos. Ele caminhava. Ele ensinava, teórica e na prática. A mesma coisa fez Paulo. Nós podemos ver Timóteo caminhando, Silas e outros caminhando com Paulo. Eu tenho pessoas que caminham comigo já há muitos anos, e que já tem outros discípulos que têm discípulos que têm discípulos. A ordem é estar indo e fazendo discípulos. E nós não temos cumprido isso, nós não temos feito isso, porque por isso que as nossas igrejas, na maioria, são fracas, superficiais. Assim que aceitei Jesus, e Deus começou a queimar meu coração para pregar a palavra do Senhor. E não é essa de distribuir folheto, não tem nada contra quem faz isso, mas isso não é evangelizar. Evangelizar não é ir na praça, tocar, reunir a pessoa e depois entregar folheto dizendo: vai à noite lá que o pastor vai pregar para você. Isso não é evangelismo. Isso é distribuição de folheto. Evangelismo é você entrar em contato com aqueles que o Senhor vai enviar, porque Ele tem encontros marcados, frutos maduros, e você vai sentar com Ele, e vai começar a quebrar o gelo, vai começar a pregar a palavra. São os cursos que eu faço aqui, nos sábados, de evangelismo e discipulado. Depois saímos nas ruas, saímos no Ibirapuera. É ensinar, é o que nós fizemos com o nosso pessoalzinho. O Edu esteve lá e sabe do que eu estou falando. Ele já fez curso comigo aqui no seminário, mas tinha outras pessoas lá que nunca tinham feito isso. E eles evangelizaram. Eles tiveram coragem, porque os testemunhos de Jeová pregam suas mentiras e fazem isso. Eles vai o discipulador e o discípulo. Os mormons, os muçulmanos, as seitas não têm vergonha de pregar suas mentiras, e nós nos envergonhamos até para orar no restaurante. Será que realmente nós temos convicção do Deus que nós cremos? Eu tenho um discípulo, na verdade não é bem discípulo, eu estou fazendo aconselhamento com ele, que ele tem uma série de problemas, e eu fiz uma pergunta para ele hoje: você busca o Senhor por causa dele, por aquilo que ele é, ou pelas coisas que ele te dá? E ele falou: devo confessar que é pelas coisas que ele me dá, ou não. E ele estava meio revoltado contra Deus. O conceito de Deus, para muitos, está um pouco diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se Deus de repente dissesse assim: a partir de hoje, não vou mais interferir na vida de vocês, só vou cuidar da salvação. Quem crer em mim vai ser salvo, o resto vocês se viram. Se ele falasse isso, você buscaria o Senhor a si mesmo? Ou você só buscaria o Senhor se Ele te desse alguma coisa em troca? Nós temos que nos alegrar no Senhor. Nós temos que ter intimidade com esse Deus vivo. Porque quando Paulo está escrevendo, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder, é o que deu origem à palavra dinamite. Se você tem intimidade com Deus, se você gasta tempo com o Senhor e com a sua palavra, você vai ter experiências tremendas com Ele. Mas
Vai, eu garanto para você que vai. Mas tem que ter intimidade com Deus. Tem que gastar tempo com o Senhor. Tem que buscar a sua face. Tem que orar, tem que estudar, se aprofundar na palavra e aplicar essa palavra na sua vida. E Deus começa a enviar frutos prontos para a colheita, que eu chamo de encontros marcados, seja para restauração, para edificação, ou seja, realmente para levar pessoas a Cristo. Nesses 37 anos que eu ando com o Senhor, eu já perdi a conta de encontros marcados. Já perdi a conta. Porque quando você se dispõe na mão do Senhor de verdade, quando ser cristão não é uma mera religião, não é um fardo que você carrega, poxa, eu tenho que ir lá na igreja, eu tenho que fazer isso. Isso é religião. Eu fico com pena de pessoas que têm religião. Deus abomina isso. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 1. É muito claro isso. A graça e a paz nos é multiplicada pelo pleno conhecimento de Deus o Pai, Deus o Filho, através de Deus o Espírito Santo. Quando você tem essa intimidade com Deus, é impossível você não falar dEle. É impossível você não querer comunicar o que Deus fez na sua vida e está fazendo. É impossível. E Paulo deixa bem claro, eu não me envergonho do Evangelho. Essa palavra Evangelho eu posso tirar e colocar Jesus, porque o Evangelho é Jesus. Eu não me envergonho de Jesus. E nós estamos falando de um Paulo, um homem culto, um homem que falava mais de uma língua, um homem que era do Sinédrio, um homem que era respeitado pela sua posição, e de repente agora ele é seguidor de alguém que foi crucificado, que só a escória era colocado na cruz. E ele não se envergonha, porque ele sabia em que ele cria. Paulo teve muitas experiências. Vocês se lembram lá em Éfeso, que ele está pregando, vem aquela endemoniada, seguindo, e ele repreende, e com isso, ele é preso. Está ele lá, dentro do cárcere, no escuro, preso, amarrado. Deus, o que o Senhor fez comigo? Eu vim aqui pregar a tua palavra, pessoas estão se convertendo, pessoas estão sendo libertas, e agora como prêmio, eu estou preso aqui, e ele então está lá murmurando, é isso? Foi isso que ele fez? Ele começa a louvar, começa a adorar, porque ele sabia que Deus tinha permitido isso acontecer com um propósito. Tinha um encontro marcado. O encontro marcado era exatamente com o carcereiro e sua família. E quando ele está louvando a Deus, vem o terremoto, abre as portas, cai as correntes. Aquele homem ia se matar, ele diz, não te faça nenhum mal, todos estamos aqui. Ele entra, assustado, pede luz, e faz a pergunta certa para a pessoa certa. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E a resposta vem, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu tenho feito essa pergunta para muitas pessoas, será que essa resposta de Paulo foi suficiente para a salvação daquele carcereiro? Sim ou não? Foi ou não foi? Ninguém responde? Não, né? Por que não? Porque aquele carcereiro, ele era um romano, era um soldado romano. Ele não sabia nada a respeito de quem era Jesus, salvo do quê? Ele sabia, estava ali na cidadezinha, aquele burburinho de alguém falando a respeito de Jesus, a respeito de salvação, uma série de coisas, mas ele não sabia o que era, salvo do quê? Ele queria saber. Quando Paulo responde, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, é a resposta certa, mas não foi suficiente, porque o próximo versículo diz, e lhe pregaram a palavra, e a todos da sua casa, e aí sim,
Ele entendeu o conteúdo de cada uma dessas coisas. Salvo do quê? Qual era o estado dele? Para onde ele iria se ele morresse sem esse Deus? E aí sim, eles foram salvos. E essa é a experiência de Paulo, é a experiência de todo aquele que entende que existe uma ordem, e essa ordem não dá para mudar. Eu sempre falo, não adianta pessoas enfiarem a mão no bolso e bancar um missionário lá fora. Você não pode comprar um missionário para que ele faça aquilo que você tem que fazer aonde você está. Você pode interceder, você pode mandar recursos, mas não dá para você achar que isto vai fazer com que você fique isento de pregar a palavra do Senhor aonde você está. É sua responsabilidade. E quando você começa a trabalhar perto, em torno da sua igreja, e vai ampliando, é possível que entre vocês o Senhor destaque alguns, que vai para a Judéia, Samaria e vai até os confins da terra. Amém? O ano que vem, julho, no começo, para onde nós vamos, Cadu? Vamos para o Uruguai. Ok? Vamos para o Uruguai. Se alguém quiser nos acompanhar, nós vamos logo colocar nos sites, colocar no meu Face, no WhatsApp, e a gente vai estar divulgando. Ok? Esse é o primeiro convite aí para vocês estarem. Em novembro, 17 e 18 de novembro, nós vamos ter uma grande conferência missionária, a 5ª conferência missionária aqui. Normalmente eu trago 9 missionários. Normalmente janela 1040 de país de perseguição, que é o que eu gosto de trabalhar. Ok? Então estejam já se programando para que nessas datas vocês não tenham outro evento. Já coloque esse evento como... E vamos ter nesse semestre cursos de evangelismo e curso de discipulado e outros cursos que nós queríamos dar. Queria encerrar dizendo que nesses anos todos que eu caminho com o Senhor, Deus nunca me falhou. Eu vivo por fé e Ele me supre desde outubro de 90, sem nunca eu ter pedido dinheiro para ninguém. Eu falo com Ele e Ele é que levanta os recursos. Claro que cada um tem uma história, cada um tem uma maneira de tratar com Deus. Essa foi a minha que eu fiz com Ele. Mas uma coisa é certa, se você tem chamada missionária, não perca tempo. Nós temos cursos aqui muito bons, com professores muito bons, para vocês fazerem. Começa esse semestre agora, já está para estourar. Se você tem chamada, quer ser treinado, está aí o convite. E se vocês quiserem participar com a gente dos cursos que nós fazemos no sábado e também da viagem missionária, também vocês estão convidados. Amém? Só queria fechar com essa palavra. Nós todos, e essa fala não é minha, é do Trip, nós todos somos pessoas em transformação, que temos a responsabilidade de ajudar pessoas a serem transformadas. Se você realmente é crente de verdade, então esse é o convite para você. Queria que vocês fechassem os olhos. Eu sempre faço isso, então não se espante. É possível que haja aqui entre nós pessoas que são apenas meros religiosos e que nunca realmente nasceram de novo. Frequentam a igreja, participam de uma série de coisas, mas nunca tomaram uma decisão para Jesus de verdade. São amigos do Evangelho. Se é esse o teu caso, e você já entendeu agora que Jesus é Deus, que Jesus é todo-poderoso, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, que igreja não salva,
e que você gostaria realmente de ter uma vida nova, transformada, arrancando fora todo e qualquer fardo religioso. Se você anda em pecado, vida dupla, fazendo coisas realmente que não agradam ao Senhor, e você sabe que não tem certeza da sua salvação, então você pode resolver isso agora. Diga para o Senhor assim: Deus, eu sei que eu tenho uma natureza decaída, podre, e se eu morrer do jeito que estou, eu vou para o inferno. Mas hoje eu quero me livrar dessa vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Creio que o Senhor é o próprio Deus que se fez homem e morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou, está vivo. Então, Senhor, entra agora na minha vida e seja meu Senhor e Salvador pessoal. Eu creio que a partir de agora todos os meus pecados foram perdoados e eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Se você fez essa oração, eu gostaria que você tivesse coragem, se é que há alguém aqui, que você levantasse a sua mão. Não importa se você frequenta a igreja há muito tempo, não importa se você faz parte de alguma coisa, mas se você nasceu de novo agora, de verdade, eu gostaria que você levantasse a tua mão para que eu pudesse orar por você. Será que teria pelo menos uma pessoa nesse lugar? Amém. Amém. Fica de pé. Quem tomou essa decisão, fica de pé, por favor. Por favor. Fica de pé. Somente aqueles que realmente nasceram de novo agora. Amém. Tem mais alguém que gostaria de convidar Jesus Cristo? Orou aceitando Jesus agora? Como se... Amém. Tem mais alguém? Mais alguém que possa agora dizer hoje, pela primeira vez de verdade, eu recebi esse Jesus no meu coração? Mais alguém? Pastor, venham aqui à frente. Aproveita que vocês estão de pé, venha aqui à frente. Venha cá. E se tiver mais pessoas, venham. Fica aqui. Eu queria que o seu irmão orasse. Fique de joelhos, por favor. Deus e Pai, nós sabemos que às vezes a gente se enterte o Evangelho. Às vezes a vida passa, a gente dentro da igreja não entende que precisamos ser salvos. A igreja não salva. Então eu quero agradecer ao Senhor que teu Espírito Santo hoje trouxe para si, para o teu reino, estes queridos aqui. Que ao tomar essa decisão hoje, jamais eles esqueçam que eles te pertencem. Amém. Que decidiram que vão viver para o Senhor. Amém. Nós não esperamos grandes coisas, nós esperamos obediência, clareza e vontade, porque a vontade é nossa, a vontade é de cada um de nós. As coisas não vão acontecer por acaso, porque a gente ouviu uma história. A nossa história é nossa história. Amém. E depende da ação do teu Espírito Santo e na vontade de um pecador arrependido. Amém. Então Jesus. Cuida desses queridos, abençoa, e que a partir de hoje eles possam realmente sonhar com o reino todo dia e viver por ele e para ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Deus abençoe. Eles precisam de discipuladores, tá? Então vocês que estão ligados aí com essas vidas, por favor, tá? Deus abençoe. Agora eu quero fazer um outro chamado. Se você está aqui e você tem chamada missionária, mas nunca foi à frente, eu gostaria que você levantasse e viesse aqui. Eu quero orar por você. Tem alguém que tem chamada missionária, de verdade,
Se tiver, vem cá. Quero orar por você. Mais alguém? Ninguém mais? No meio dessa multidão? Está começando a aparecer as chamadas aí. Mais alguém? Aí, ó. Amém. Ô, bênção. Pastor, acho que o senhor tem que voltar. Vem cá. Ô, bênção. Olha, ó, já tem quanta gente aqui que pode ir fazer o curso. Hã? Mais alguém? Vamos orar. Eu só quero que você feche os seus olhos, todos aqui do auditório, esqueça eles por enquanto. Pergunta para Deus assim: Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Estou aqui hoje, podia estar em qualquer lugar, mas o Senhor me trouxe para cá, para ouvir o que eu ouvi. Por quê? O que é que o Senhor quer de mim? Enquanto eu orar aqui, se você entender que Deus te quer num trabalho como esse, só que você nem sabe por onde começar, é porque Deus quer começar hoje. Santo Deus e Pai, a gente não é nada. É verdade, Senhor. O Senhor quer nos transformar para que sejamos, como foi dito aqui, agentes transformadores. Que a gente possa falar do Evangelho que a gente vive, para que a gente não carregue na consciência aqueles que vivos estão mortos. Para que um dia talvez a gente olhe para trás e se arrependa, porque a gente não fez nada. Deus, eu quero colocar cada um desses queridos no teu altar. Amém, Jesus. Esse trabalho é longo e árduo. Há necessidade de conhecimento, de vida prática, de amor ao Evangelho e aos perdidos. Deus, não é fácil lidar com gente. As pessoas são pecadoras, hipócritas, não merecem. Assim como nós também nunca merecemos. Amém. Mas um dia, o Senhor usou um querido como esse aqui, para nos mostrar a luz que transforma, a graça que revigora, e nos mostra o caminho de volta para casa. Eu vou voltar para casa. Um dia, nós estaremos no céu, reinando juntos com Cristo. E hoje, é dia de consagração. Em nome de Jesus. Consagre esses queridos a Ti, ó Deus. Amém. Que eles comecem rapidamente uma formação. Amém. Eu não sei onde o Senhor quer levá-los. A China é longe. Mas, se o Senhor quiser, o Senhor vai levá-los. Mas antes, talvez o passo mais difícil vai ser atravessar a rua, falar com o colega da mesa ao lado, viver o Evangelho, para que a gente não tenha vergonha de dizer que a gente é crente. Talvez a gente vai ter que começar pedindo perdão pelo mau testemunho. Mas o Senhor já tem cuidado de nós. E eu peço que a ação do Teu Espírito Santo confirme nesses queridos, nesses meninos e meninas aqui, que o Senhor tem um projeto fabuloso para eles. Amém. E que o Senhor começou a boa obra hoje, e é o Senhor que vai terminá-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.